Bom, boa noite, pessoal. Nós todos já nos conhecemos, vários aqui já foram meus alunos. Eu agradeço as palavras do presidente e o convite do presidente para estar aqui hoje. Agradeço também a presença dos colegas conselheiros, dos colegas de comissão, de algumas comissões que eu faço parte, e vamos ao que interessa. Hoje, o assunto que eu reservei para falar é um pouquinho mais leve do que o assunto que eu falo nas minhas aulas, né? Normalmente, eu falo sobre a responsabilidade do corretor de imóveis em relação à documentação. E ontem, como eu falei muito sobre isso, hoje eu dei licença para os meus neurônios e vou falar só sobre um assunto um pouquinho mais leve, que é o preparo, a necessidade de preparo do corretor para evitar problemas futuros e até eventuais indenizações que ele tenha que dar para o cliente quando ele atua de forma errada. Então, vamos iniciar. Eu achei essa frase, eu achei que é bem pertinente. E feliz aquele que ensina o que sabe e aprende o que ensina. A palestra vai ser bastante rápida e, no final, nós vamos assistir um filminho de 5 minutos. Tá? É um filme motivacional que eu separei para passar para vocês e eu achei bastante interessante. Então, vamos lá. Esse é o tema da palestra, necessidade de constante atualização do corretor de imóveis para a prestação de um serviço de qualidade. Então, hoje, não é mais admitido o profissional multitarefas, né? Aquele que fazia de tudo, entendia de tudo, falava sobre todas as áreas, entendia todas as matérias. O que acontece? Normalmente, hoje, quem trabalha com imóveis financiados, ele tem que se aprimorar e tem que conhecer aquela área que ele está atuando. Quem trabalha com venda de imóveis de terceiros também tem que conhecer. E todos nós temos que conhecer documentação e saber exatamente o que nós vamos apresentar para o cliente e qual a documentação e quando existe risco ou não para o negócio. Isso todos nós temos que saber. Não é mais admitido o profissional multitarefas. Então, é necessário que o profissional procure especializar-se em sua área de atuação. Se ele vai trabalhar com vendas, com loteamento, ele escolhe e ele se aprofunda naquela matéria, tá? Para evitar prejuízos para ele e para o cliente. Embora já existente, a responsabilidade do corretor de imóveis no desempenho de sua atividade de intermediação, ela foi ampliada com o Código Civil, né? Porque, às vezes, as pessoas falam, poxa, mas o Código Civil veio para prejudicar o corretor. Não é realidade. Porque o corretor que tinha algum problema, que atuava e tinha algum problema, ele já podia ser penalizado, tanto criminalmente como civilmente. Criminalmente, com os artigos do Código Penal, que, se ele lesasse alguém, poderia até ser penalizado com qualquer artigo 171, por exemplo, estelionato. E, civilmente, já existia também. Se ele causasse dano a alguém, ele teria que indenizar. Isso já estava previsto no Código de 1916. E agora nós temos os artigos 722 em diante, que estabelecem a responsabilidade do corretor de imóveis. Tá? Bom, a intermediação de compra e venda ela pode trazer danos de difícil reparação, se não forem observadas determinadas regras que normalmente são desconhecidas das partes envolvidas, né? Vendedor e comprador, mas que devem necessariamente ser do conhecimento do intermediador imobiliário. Então, quando nós estamos atuando, as partes, o comprador e o vendedor, eles procuram os nossos serviços para quê? Para ter uma pessoa que entenda e que possa orientá-los. E se nós não tivermos um conhecimento e não formos buscar conhecimento e atualização, nós podemos errar, sim. O que eu percebo no dia a dia e na conversa com outros colegas,
nas atividades, assim, é que, muitas vezes, o corretor de imóveis, como qualquer outro profissional, ele erra, e ele não erra para lesar o cliente ou de propósito, porque, eventualmente, lá na frente, ele vai ter até que reparar o prejuízo, né? Ele erra por despreparo ou desconhecimento. Então, nós precisamos, realmente, nos preparar. Então, um profissional de intermediação imobiliária, seja pessoa física, corretor ou jurídica, ele tem a obrigação de conhecer profundamente a transação imobiliária que ele está executando, recusando-a se for ilegal, injusta, imoral ou com problemas de transmissão de propriedade. Isso todos nós sabemos. Então, nós devemos orientar o cliente na aquisição do imóvel que ele precisa da melhor maneira possível. Por quê? Porque, senão, nós podemos ter uma dor de cabeça, né? Ou ficar com o mico na mão. Tá? Podemos ainda causar um prejuízo para o cliente, que vai ter um prejuízo normalmente financeiro, porque ele está entregando na nossa mão as economias, às vezes, de uma vida inteira. E, se nós não tivermos a responsabilidade de atuar com a cautela devida, nós podemos prejudicá-lo. Pode acontecer também um desentendimento, né? Normalmente, esse desentendimento envolve as partes, comprador e vendedor, envolvendo também o corretor de imóveis. Porque a primeira pessoa que o cliente lembra quando dá problema é o corretor de imóveis, né? Então, ele pensa, aquele camarada me enganou. Então, a primeira pessoa que ele pensa em responsabilizar, normalmente, é o corretor de imóveis. E onde que acaba esse desentendimento? Normalmente, acaba na justiça. E nós sabemos que, quando existe um desentendimento que termina na justiça, o tempo é longo para a solução. Demora, desgasta, e nem sempre a solução agrada as partes. Então, nós temos que nos empenhar para aprender, para não prejudicar o cliente. Então, a profissão ela é regulada por lei, e é de se esperar que o corretor tenha qualificação e responsabilidade para fazer jus àquela remuneração que lhe é legalmente assegurada. Não basta nós querermos intermediar as partes simplesmente e receber a comissão. Não é exatamente isso que é essa que é a nossa função, tá certo? Então, nesse sentido, o corretor de imóveis ele deve estar sempre atento, não só às mudanças do mercado, mas também às alterações das leis e demais assuntos que possam influenciar a prestação dos seus serviços. Tá certo? O corretor de imóveis ele tem por obrigação estar sempre aprendendo, é uma necessidade. Ele precisa aprender constantemente. Assim como qualquer profissional que queira ter sucesso na carreira. Nunca houve uma demanda tão grande de profissionais qualificados, e a mudança e a evolução contínua, elas estarão presentes na sociedade. E, assim, tanto a educação quanto a capacitação serão exigidos durante toda a vida do indivíduo. Isso põe por terra o antigo paradigma baseado apenas na educação até a idade adulta. O novo paradigma exigirá educação e capacitação ao longo de toda a vida das pessoas. O colega aqui na frente, quando ele viu o tema, né, colocado, ele logo me falou: qual a sua idade? Ele diz que ele tem quase 80 anos e todo dia ele está aprendendo coisas novas. Então, essa é uma realidade. Então, no mundo atual e globalizado que vivemos, o mercado de trabalho está cada vez mais exigente. E a procura por uma colocação profissional não é mais uma questão de empenho ou de sorte, e sim de qualificação. Então, nós percebemos hoje que o corretor de imóveis ele está cada dia mais procurando cursos, tem um curso de avaliação, tem curso de documentação, tem curso de locação. Então, é necessário que ele esteja diariamente procurando novos cursos, aprendendo e também lendo, né? Lendo, entrando na internet, escolhendo aquilo que ele vai ler na internet, porque nem tudo que está na internet também é bom, mas nós devemos ter a capacidade, a competência de escolher o que tem de melhor.
Então, a qualificação profissional é fator determinante para o futuro daqueles que estão buscando uma colocação no mercado de trabalho, sendo ainda extremamente importante aos que buscam manter a posição ocupada, tendo um crescimento profissional real. Mesmo aqueles corretores que trabalham em empresa, a gente sabe que aqueles mais preparados se destacam, né? Todos aqueles que procuram conhecimento, que procuram se aprimorar na profissão, se destacam nas empresas e nos locais de trabalho. Então, à medida que o tempo passa e o mundo evolui, além da experiência, é imprescindível adquirir e renovar conhecimento, independentemente da idade cronológica do profissional. Todo e qualquer processo de educação é fundamentalmente um processo de comunicação. Educar é ensinar e aprender. Eu costumo falar o seguinte, que eu aprendo mais do que eu ensino, porque eu passo curso de documentação, participei do PROES, só que as questões que os alunos trazem me obrigam a pesquisar, né? E isso me ajuda bastante, porque eu vou pesquisar e, enquanto eu estou pesquisando para responder para os alunos, eu estou aprendendo. Nem sempre eu sei a resposta de pronto. Às vezes, até eu me assusto um pouco quando eles me perguntam e eu não sei exatamente a resposta, mas eu vou buscar e tento sempre responder as indagações. Por isso, eu aprendo mais do que eu ensino. Numa situação de aprendizagem, o centro não está naquele que ensina, mas no que aprende. Por que eu falo isso? Porque eu posso estar tentando ensinar alguma coisa, passar a minha experiência, passar algum conhecimento, mas, se vocês não estiverem dispostos a aprender, não adianta nada. Eu não vou conseguir, vocês vão sair daqui, não vão levar nada, não vão conseguir aprender. Então, quem está aprendendo, quem está buscando conhecimento, precisa, com certeza, ter a intenção e a motivação para aprender. Para aqueles que lideram grupos, há que se salientar que, em todos os grupos bem-sucedidos, a autoestima está em importância acima do conteúdo do curso. Assim, para que as informações sejam bem processadas, deve-se reforçar a autoestima, o treino das habilidades específicas para a aquisição de competência e o princípio de aprender a aprender. Então, o que nós precisamos? Levantar a autoestima do grupo para que as pessoas que nós estamos comandando, que elas aprendam, né? Motivar e treinar as habilidades. Quer dizer, aquele que tem a habilidade para um ou outro negócio, nós temos que estimular essa habilidade. Se ele já é bom naquilo que faz, nós temos que fazer com que ele seja melhor ainda, né? Não adianta você tirar a pessoa daquele local e colocar num outro. Não. Escolhe se ele gosta daquilo que está fazendo. Se ele tem habilidade, melhora. Então, competência. O que é competência? Estar apto a fazer. Estar apto é estar pleno de informações, motivado suficientemente para fazer e seguro de suas possibilidades de sucesso. Isso é motivação, isso é competência. Tá? Então, a competência é fazer, prever, treinar, avaliar e liderar. O aprendizado é uma constância. Por meio do cotidiano de cada um, nós podemos aprender uns com os outros, mas sem esquecer que é importantíssimo respeitar as diferenças das pessoas. Então, com certeza, nem todas as pessoas têm as mesmas capacidades e as mesmas competências. Então, como eu falei anteriormente, nós temos que reforçar aquelas capacidades que a pessoa já tem e ajudá-las a melhorar. Devemos participar de forma decisiva das tomadas de decisões individuais e coletivas, criando oportunidade para o desenvolvimento de nossas capacidades. Bom, pessoal, eu vou passar um filminho motivacional que fala mais ou menos, que trata mais ou menos do tema hoje da palestra. E depois eu já agradeço a presença de todos, tem 5 minutos, e posteriormente, se eventualmente alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, desde que ela não seja muito difícil, porque, como eu falei para vocês, hoje meus neurônios estão de licença, tá certo? Então, vamos lá. Pode pôr.
Superar. O verbo de uma moda que veio para ficar. Um novo modo de viver. O único jeito de sobreviver. Superar significa ter energia, crescer, evoluir, inovar. Significa buscar resultados, se informar, influenciar, criar, ouvir, sentir, perceber, merecer, exigir. Superar significa lutar, correr, ficar atento, nunca esmorecer. Superar significa ajudar as outras pessoas, promover mudanças, buscar oportunidades, agir. Superar é viver, vencer um obstáculo a cada dia, correr riscos, ultrapassar limites. Superar é técnica, agilidade, informação, transpiração. Superar é saber que estamos num mundo diferente, um mundo que se transformou muito nos últimos anos, um lugar onde as pessoas só vencem quando trabalham em conjunto, onde a experiência conta e a inexperiência também, onde o comprometimento é tudo e a disputa é a cada segundo. Mas superar é gostoso. Pode ser estimulante, amigável, confiável, flexível. Superar pode passar a ser o dia a dia. Significa fazer diferença. Superar é cada um de vocês. Superar é cada um de nós. Vocês podem superar. Vocês podem fazer a diferença. Entretanto, a superação é um movimento humano sustentado por uma forte disciplina. É uma força da vontade que impulsiona com razão. No exercício de tornar uma ação simples em super, é preciso amor e sabedoria, paciência. É preciso demonstrar paixão e se entregar ao crescimento, assumindo riscos, caçando resultados. É essencial pensar diferente, saber perceber as coisas, as pessoas, os fatos e extrair delas pelo menos uma oportunidade para subir e ir além. É preciso entender a organização, saber como ela funciona, como vive, conhecer sua casca, cerne, terreno e clima, ver de quem e do que ela depende como empresa e como organismo vivo cheio de condições. É preciso apostar nas pessoas, ajudar, orientar, querer o sucesso de todas. É preciso não negociar com o futuro, mas dominá-lo, entendendo as mudanças, incorporando-as. Vocês podem superar. Vocês podem fazer a diferença. Assim, vocês influenciarão. Vocês crescerão. Esse vídeo é de um professor, de um educador chamado Jairo de Paula, e eu achei que ele seria bem adequado para essa oportunidade. Eu agradeço a presença de todos e, se vocês quiserem, podem fazer perguntas.